A Idade Média não foi um bom momento para se viver. Havia muitas doenças e liberdade era um conceito praticamente desconhecido. Além disso, a conhecida Idade das Trevas ficou marcada pela invenção de alguns dos instrumentos de tortura mais assustadores da história. Nomeada de Era de Ouro da Tortura, decidi listar algumas das principais técnicas criadas no período da Idade Média. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho. Agora vamos lá com 10 técnicas de tortura bem assustadoras da Idade Média. Empalamento. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é a do empalamento. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Tradicionalmente, a lança era afiada e fixada no chão. A vítima era colocada sobre a ponta, com o objeto inserido pelo ânus ou pela vagina. O peso do corpo fazia com que a lança fosse perfurando os órgãos de uma maneira lenta e agonizante, até que depois de penetrar todo o torso, rasgava uma saída através do ombro, pescoço ou até mesmo saindo pela boca. Mas isso não significava uma morte rápida, muito pelo contrário. De acordo com relatos, a vítima poderia demorar até 8 dias para morrer. O personagem que ficou mais conhecido pela técnica foi Vlad III, o Empalador, o sujeito que inspirou Drácula. O tirano costumava apreciar uma refeição, enquanto observava as estacas atravessando os orifícios de seus inimigos. Estima-se que Vlad tenha matado de 20 a 300 mil pessoas dessa maneira. Berço de Judas. Chamado de berço ou cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada uma prima distante da empalação. Com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a sentar em pirâmides de madeiras lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios anais ou vaginais esticados pelo tronco pontudo de madeira durante dias. A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam peso nas pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação. O berço de Judas dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções muito dolorosas. O caixão da tortura. Usado como sentença para crimes como blasfêmia e roubo, o caixão da tortura funcionava assim. As pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da cela móvel durante dias até a morte. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que sofressem exposição ao sol e também para que animais pudessem se alimentar do ser humano enquanto vivo. O balcão da tortura. Consistindo em uma mesa de madeira com cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores, o balcão da tortura chegou a ser considerado o mais doloroso método de toda a cultura medieval. As cordas se prendiam aos pés e às mãos da vítima em uma ponta e a rodanas em outra. Ao torturador, bastava girar as maçanetas para que os membros dos torturados se esticassem em pura agonia. Muitas vezes, os membros chegavam a ser arrancados pelo dispositivo. No final da Idade Média, a mesa ganhou uma variante, com espinhos de ferro que penetravam as costas da vítima. Tudo isso para que confessasse seus crimes. O estripador de seios. Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir mulheres acusadas de realizar bruxaria, aborto ou adultério. As garras, aquecidas por brasas ou temperatura comum do aparelho, eram utilizadas para arrancar os seios dessas mulheres. O artefato também ganhou uma variante, chamada de T-Spider, exatamente como outro instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador pudesse puxar as mulheres, até que o estripador ficasse com os seios pendurados. Muitas morriam de hemorragia ou infecção. Pera da angústia. Esse brutal equipamento era utilizado para iniciar a punição em mulheres, mentirosos e homossexuais. O aparelho em formato de pera era inserido na vagina das mulheres, no ânus dos homossexuais e na boca dos mentirosos. Para que as 4 folhas de metal se abrissem, bastava a vítima entortar um parafuso. A pera era capaz de arrancar a pele e, com sua expansão, mutilar os orifícios da pessoa que a recebia. O método era conhecido por apenas abrir a sequência de torturas. A roda da tortura. Conhecido por sempre matar a vítima de uma forma bem lenta,
Essa era a roda da tortura. Com os membros presos em uma roda de madeira, as pessoas viam seus braços e pernas serem atingidos pelos torturadores com grandes martelos de metal. Depois disso, eram pendurados ainda na roda em praça pública para que animais se alimentassem das vítimas vivas. Serra para cortar ao meio ou serrote, um método doloroso de castigo e execução. O serrote foi considerado um dos mais sangrentos da Idade Média. Por serras serem muito comuns na Idade Média, a técnica de tortura foi muito utilizada para matar pessoas acusadas de bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia. Além disso, era costumeiramente usada para ameaçar os acusados, colocando seus familiares nos dentes afiados da serra. E como funcionava? Os torturadores amarravam as pessoas de cabeça para baixo, pegavam uma serra e atravessavam as vítimas começando a partir das partes genitais. A tortura costumava levar horas. O objetivo deste método de castigo é deixar a vítima de cabeça para baixo para que o cérebro continue sendo irrigado de sangue e o condenado permaneça em consciência plena, aumentando ainda mais a dor do castigo. O esmaga-cabeças. Altamente utilizado durante a Inquisição Espanhola, o esmaga-cabeça, como ficou conhecido, era capaz de causar dores e danos irreparáveis. O instrumento consistia em um capacete ligado a uma barra onde se apoiava o queixo da vítima. Depois disso, o parafuso apertava o capacete comprimindo a cabeça da vítima. Com isso, os torturadores conseguiam destruir as arcadas dentárias e as mandíbulas. E caso a tortura não parasse, os globos oculares saltavam dos olhos e os cérebros saíam despedaçados pelo crânio. Tortura do garrote ou garrote vil. O método de castigo garrote vil era muito usado na Espanha e em suas colônias, além da Itália no período da Idade Média e no início da Idade Moderna, e serviam para provocar uma morte lenta nas vítimas. Como o torturador possuía o controle da corda amarrada no pescoço da pessoa, aos poucos ela ia sendo apertada para que as vítimas morressem asfixiadas. A técnica foi utilizada durante a Inquisição, com o objetivo de conseguir confissões dos acusados. O dispositivo esteve presente no país espanhol até 1975. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e novamente não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.